Vamos primeiro à final aqui em São Paulo, onde eventualmente não poderemos chamar de zebra o campeão, a não ser que a gente pense como o campeonato começou. Aí sim dá para dizer, com todo respeito, que o Santos campeão paulista no começo do campeonato poderia ser considerado uma zebra, dada a condição do time que tinha sido rebaixado, trocado não sei quantos jogadores, reformulado tudo, contratado um técnico. O Santos na final do estadual, entre aspas, já é uma zebra. No primeiro jogo, o Casão estava lá e viu 1-0 para o Santos, com o Santos, se não teve mais muitas chances, mas um Santos empoderado contra o Palmeiras, um Santos que mereceu o seu 1-0. O jogo de volta é no domingo no Allianz Parque, onde o Palmeiras, nos últimos 2 campeonatos, reverteu a vantagem do adversário, até no caso do São Paulo, uma vantagem maior. Um Palmeiras que saiu a semana passada, meio assim, uma interrogação bem pequenininha, né? Bem aquela pontilhada, no caso do trabalho do Abel. Mas que depois do empate com sabor de vitória na quarta-feira, volta a ser grandão. E eu quero saber de vocês, começando pelo Casão que vai trabalhar nesse jogo, quem vai ser campeão paulista? Oh, pergunta fácil, né? Não, o lance é assim: o favorito é o Palmeiras, pô. O favorito é o Palmeiras. O Palmeiras é um dos favoritos ao Campeonato Brasileiro, é bicampeão brasileiro, é um dos favoritos da Libertadores, também é um dos favoritos da Copa do Brasil. Tem um treinador que está há muito tempo lá, para mim, o melhor treinador que trabalha no Brasil. Tem um elenco que, se não é tecnicamente maravilhoso, é um lado competitivo maravilhoso. É um time competitivo, sim. Não encanta na maioria das vezes, mas perder é difícil, é raro. Perdeu para o Santos depois, porque o Santos quebrou um tabu, né? Quebrou uma sequência de vitórias de invencibilidade do Palmeiras. Então o Palmeiras é um time que perde uma, depois perde a outra, e às vezes ele perde a partida que não pode. Acontece. Como aconteceu com o Boca. Acontece. O Palmeiras perdeu o jogo, aquele que não pode, depois enfileirar um monte de vitórias, como fez. Né? Foi campeão brasileiro, porque foi ganhando todo mundo. Então eu acho que Zé favorito, mas tem um detalhe: o Santos chega sem compromisso, aquele time que ninguém esperava nada e está na final, ganhou o primeiro jogo de 1-0, e o seu treinador Carille, ele é um mestre em fechar o time dele. Ele é mestre, ele foi tricampeão com o Corinthians, vocês vão lembrar, jogando feio. O último ano a torcida até vaiava quando ganhava. Ele ganhou e teve que sair do time. Trouxeram o Thiago Nunes para ver se mudava o elenco, mudava o jeito de jogar. Ele é um cara que se fecha muito bem. E o time do Santos, ele é experiente. É muito experiente para parar o jogo, para ficar quebrando o ímpeto do adversário, para segurar, fazer uma cera, essas coisas todas. Então eu acho que pode ser 2-1 para o Palmeiras e ir para os pênaltis. E o Palmeiras ser campeão nos pênaltis. Oh. Eu acho. Pode ser. É uma possibilidade. Porque eu tô dando o Palmeiras como favorito, entendeu? Seria incoerente eu falar, o Palmeiras é favorito, mas aí o Santos vai ganhar nos pênaltis. Não, eu acho que o Palmeiras vai ganhar por 2-1 ou 1-0, assim, uma diferença de um gol para ficar igual o placar e ir para os pênaltis. E eu acho que pode ganhar nos pênaltis. Porque é mais time, né? Gente. Eu fiz o mesmo palpite que você, Casão. 2-1 também para o Palmeiras. Eu dei o mesmo palpite que você, 2-1 Palmeiras. Só que eu dei vitória do Santos nos pênaltis. O Palmeiras não ganha de ninguém nos pênaltis, gente. Se for pênalti, a torcida do Palmeiras pode sair do estádio rapidinho, porque só vai ter decepção. A cara da Alice. É uma possibilidade. Se a Alice quer pênalti. É uma possibilidade, é uma possibilidade. Pênalti no dos outros, né? Que é refresco, que é maravilhoso. Mas eu estou me sentindo um pouco mais tranquila agora, porque eu gravei o meu palpite aqui para as redes sociais do UOL e eu gravei 1-0 para o Palmeiras e o Palmeiras vencendo nos pênaltis, porque uma hora a maldição precisa acabar. E pelo mesmo motivo que o Casão, eu acho que vai ser um jogo muito duro, justamente por isso, né? É um jogo feito para o Carpini. É um jogo que ele pode ficar fechadinho. Pro Carille. Né? Pro Carille, desculpa. Eu falei tanto do Carpini. Um jogo perfeito para o Carille. Eu adoro ter uma figurinha do Carille da época dele do Corinthians, que é achei ofensivo, recua. Toda vez que alguém fala uma coisa ofensiva, tá lá. Então, ele é um jogo feito para ele, né?
que ele pode ficar ali atrás esperando uma bobeira, uma perda de bola. Ele conseguiu marcar muito bem o Palmeiras no primeiro jogo, né? O Rafael Veiga parecia que não tinha descido para a Baixada Santista, não conseguiu fazer nada, não conseguiu tocar na bola, né? O próprio Endrick ficou ali também, aí, a meu ver, já erro do Abel, praticamente apoiando o Marcos Rocha, então talvez o Abel precise mexer um pouco, mas eu acho que o Palmeiras, justamente por ser um time que nessas horas ressurge, né, como foi o caso das últimas finais de Campeonato Paulista, ele continua sendo favorito, apesar de precisar reverter o resultado, mas não acho que vai conseguir fazer com o Santos o que fez com o São Paulo, né, que é precisar reverter um resultado e meter uma goleada, porque o Carille dificilmente vai abrir o Santos de maneira a permitir isso. E aí eu acho que o Palmeiras, dentro de casa, né, e diante da sua torcida, com a importância desse título sempre para dar aquele ânimo no começo do ano, pode, né, reverter essa maldição dos pênaltis, porque não é possível, gente. Uma hora esse negócio precisa acabar. O Palmeiras tem jogadores brilhantes, e aí chega na hora, né? E é uma coisa terrível. Então, eu estou junto com o Casão, a Nanda, que toca as nossas redes aqui do UOL, beijo para ela, falou, você tem certeza que você quer botar esse palpite que o Palmeiras vai vencer nos pênaltis? Agora eu estou ancorada aqui na opinião do Casão, né, que eu não estou completamente, né, lelé da cabeça. Ou seja, Alice acredita em Coelhinho da Páscoa e Casão em Papai Noel. Porque a vitória do Palmeiras dos pênaltis, realmente, olha, se for para os pênaltis, eu acho que a torcida do Santos já pode começar a comemorar. O Palmeiras, desde que eu me entendo por gente, o Palmeiras do Abel, ele ganhou uma disputa por pênaltis. Uma única. Eu acho que são perdeu duas. Eu acho que são 6 em 8. Acho que perdeu 6 de 8. Isso. Olha que Abel só me lembro de uma, hein? Qual foi a outra que ele ganhou? Eu não me lembro. Uma contra de uma o que ele ganhou. E tem mais uma, eu vou olhar aqui. Ele foi campeão. O Palmeiras. Ah, mas não era com o Abel. Não era com o Abel, era com Não, era o Luxemburgo. Ele ganhou, ele perdeu, ele ganhou uma. As que ele venceu. Foi uma semifinal de. Não é de Libertadores, não, é de Copa do Brasil, pode ser? Tem uma Copa do Brasil, ele perdeu para o CRB nos pênaltis. Ele perdeu para o Defensa e Justiça nos pênaltis. Ele perdeu 2 vezes para o São Paulo nos pênaltis. Ele ganhou a do Galo só. Eu acho que é só do Galo mesmo. Ele ganhou do Galo. Eu acho que é só do Galo. Quarta de final de Libertadores. Eu acho que é só do Galo mesmo, Renato. Só isso. Não ganhou mais nenhuma, não. Perdeu todas as outras. Mas tem um negócio. Eu acho o Palmeiras favorito. Falei meu palpite, 2-1. O Palmeiras ganha nos pênaltis. Mas se o Santos for campeão, vai ser muito legal para o ano do Santos. Vai ser espetacular para o ano do Santos. O Santos só tem 2 campeonatos, gente. É o Paulista e o Brasileiro da Série B. São só 2 campeonatos. Já pensou o Santos ganhando o Paulista e conseguindo ganhar o Campeonato da Série B? Cara, um ano espetacular que logo após um ano desastroso, vira um ano espetacular. Que já está sendo muito bom chegar na final do Campeonato Paulista. O Santos não pode, né, ficar triste caso perca para o São Paulo, para o Palmeiras. Mas, se for campeão, vai ser um ano espetacular. Vai ser uma coisa incrível. E esse fator ânimo é uma coisa que vai ser muito interessante. Eu estou bem curiosa para ver, porque o Palmeiras que se apresentou diante do São Lourenço, especialmente no primeiro tempo, foi um Palmeiras muito desligado, que é uma coisa difícil da gente ver nesse time do Abel, muito difícil. Né? O time estava assim, pé mole, uma coisa meio... Né, parecia que estava jogando o final de temporada. Assim, e no primeiro jogo contra o Santos foi muito mal. Então vai ser interessante ver se vai ser aquele momento Abel Ferreira, que o time não está jogando nada e aí, de repente, na decisão... acende, mas é isso, né? Esse campeonato importa muito mais para o Santos do que ele importa para o Palmeiras. É por isso que o Casão falou, né? E é a última vez que vai jogar com os grandes de São Paulo. Acabou, não joga, mas não tem mais confronto regional esse ano. E para o Palmeiras tem Libertadores, tem Brasileiro, tem Copa do Brasil. Então vai ser interessante ver essa motivação dos jogadores, porque o Santos tem uma motivação natural imensa, né? Tenho a impressão que essa final não trará arranhões, a não ser em casos de acachapante derrota, para nenhum dos dois lados. O Santos já começa a Série B
recuperado, pelo menos a autoestima recuperada para fazer o que ele precisa. E os Palmeiras mostrou no começo do ano na Supercopa que, apesar de dolorido, que ninguém gostou de perder para o São Paulo, a derrota ali não atrapalhou os planos para a sequência da temporada do Paulistinha. E chegou com a melhor campanha na final do Paulistinha, e acho que o Paulistinha também não irá, eventualmente, causar grandes arranhões, se bem que a desculpa, o Paulistinha não vale, não colará, porque a escalação do meio de semana mostra que o Paulistinha, sim, vale. O Carioquinha já é outra coisa, já foi conquistado na semana passada. A gente está com os times aí, com o Palmeiras repetindo, eventualmente, o da semana passada. Marcos Rocha, talvez volte o Gustavo Gomes, né? Mas Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Veiga e Mike, Hendrick e Flaco Lopes lá na frente. Deve ser o time que jogou na Vila. E o Santos teve o efeito suspensivo do Otero, e eventualmente vai ter, não sabe se o Furk vai melhorar ou não, ele foi substituído na semana passada, deve ser o time da semana passada, com a volta, com o Sherman ainda na lateral direita, e eventualmente uma troca no centroavante que se machucou no primeiro tempo, lá na Vila Belmiro.